Boa noite, meus caros. Voltamos aqui a mais uma aula de Direito Constitucional. O tema de hoje será Poder Constituinte Derivado Reformador. Estudamos na aula passada Poder Constituinte Originário e Poder Constituinte Derivado Decorrente. Nessa, estudaremos o Reformador. O que seria esse Poder Constituinte Derivado Reformador? Só para lembrar, Poder Constituinte Derivado é aquele que não é inicial, porque temos o Poder Constituinte Originário anterior, por conta de termos o poder constituinte originário, que acaba limitando o poder constituinte derivado. Então, o poder constituinte derivado ele é limitado, ele é condicionado e ele não é autônomo. Então, ele tem as limitações ali impostas pelo poder constituinte originário. E o poder constituinte derivado reformador fica muito evidente essas limitações, e é o que nós passaremos a tratar em seguida. Poder constituinte derivado reformador é aquele poder atribuído ao Congresso Nacional de fazer emendas constitucionais, fazer emendas para alterar o texto da Constituição. Então a Constituição ela é alterada formalmente, o texto dela é alterado, é atualizado, visando com isso que não haja uma ruptura, visando a própria preservação da Constituição. Nenhuma Constituição pode pretender ali a eternidade, né? Então, como nenhuma Constituição pode pretender a eternidade, haja vista as alterações das relações sociais, jurídicas, econômicas, políticas, isso acaba mudando todo o contexto ali de existência da própria Constituição. E para que a Constituição não sucumba à sua própria tentativa de imutabilidade, ela permite sim que ela seja alterada, seja atualizada, seja trazidas ali emendas para que o texto seja aperfeiçoado com o decorrer do tempo. Logicamente que para a feitura dessas emendas não se segue o mesmo padrão das leis ordinárias, leis complementares. Na verdade, por conta da rigidez constitucional, o sistema de rigidez que torna mais rígido a elaboração de emendas constitucionais, alteração do próprio texto. Então, o que temos aí é alterações mais difíceis de serem feitas no texto da Constituição que em legislações infraconstitucionais, legislação que estão abaixo da Constituição. O tema de hoje, então, ele é sobre a alteração da Constituição. Como alterar o texto da Constituição? Como alterar o que está escrito na nossa Constituição? Na nossa Constituição de 88 há um artigo específico para tratar do poder constituinte de reforma, para tratar dessas limitações da reforma, para se tratar do procedimento de como se faça uma reforma constitucional, que é o artigo 60 da Constituição. Mas antes de entrarmos especificamente no artigo 60, é bom lembrar que há limites para essas emendas que estão no artigo 60 e que a doutrina estuda em 5 categorias. Existem 5 categorias para limitar ali o poder de se emendar uma Constituição. Então temos, segundo a visão da doutrina, limitações temporais, circunstanciais, formais, materiais e implícitas. Aqui um arrazoado para que vocês possam ver. Então, poder constituinte reformador, limitações temporais, circunstanciais, formais, materiais e limitações implícitas. Iremos ver na aula de hoje limitações temporais, circunstanciais e formais. E limitações materiais implícitas, como envolvem cláusulas pétreas, um tema um pouco mais complexo, iremos ver no próximo vídeo. Então hoje iremos ver poder constituinte, as limitações temporais, circunstanciais e formais. Ok, meus caros? Começamos aí. Segundo a doutrina, limitações temporais são aquelas limitações em que a Constituição, o próprio texto constitucional, fixaria um tempo ali em que ele não poderia ser alterado, visando a estabilidade das suas regras, visando a estabilidade das suas normas, ela estipularia ali um determinado período de tempo em que não poderia ser alterado o texto constitucional. A nossa Constituição de 88 não prevê tal limitação, não há esse tipo de limitação na nossa Constituição de 88.
A nossa Constituição, que pode gerar alguma confusão, ela prevê no artigo 3º dos atos de disposições constitucionais transitórias a possibilidade de revisão da Constituição depois de 5 anos. Mas esse é um tema de outra aula, que é Poder Constituinte derivado revisor, que vamos tratar da revisão da Constituição, até porque emendas constitucionais e emendas de revisão embora o objetivo seja o mesmo, de alterar o texto da Constituição, a forma como é feita essa alteração é diferente. Então, as emendas constitucionais do artigo 60 é diferente da emenda de revisão do artigo 3º dos atos ou disposições constitucionais transitórias. Não vou tocar muito no tema do ADCT aqui, porque isso será um objeto da próxima aula. Mas só quero deixar claro, a previsão de 5 anos no artigo 3º do ADCT não impede que haja emendas constitucionais nesse período de 5 anos em que a Constituição passou a viger depois de 5 de outubro de 1988. E tanto que não impediu que tivemos ali 4 emendas constitucionais, né? Emenda Constitucional 1, 2, 3 e 4, nesse período de 5 anos. E depois tivemos mais 6 emendas de revisão, e aí entrando no tema das emendas de revisão do artigo 3º da DCT. Por favor, não confundam, então, as emendas constitucionais do artigo 60, que tem um procedimento específico, formalidades específicas, e esse é um poder constituinte permanente, porque a Constituição de 88, enquanto ela viger, as emendas constitucionais poderão ser elaboradas durante todo o período de vigência da Constituição. Já as emendas de revisão do artigo 60, do artigo 3º do ADCT, as emendas de revisão do artigo 3º do ADCT, não, ela só vai poder ser elaborada num período de 5 anos depois da Constituição e num período específico, e ali se finda esse período. Não vou adentrar mais nesse tema, porque, como já disse, é tema da próxima aula. Limitações temporais, então, como eu disse, não vigem na nossa Constituição de 88, mas já tivemos na nossa Constituição de 1824, nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial, no artigo 174, uma previsão expressa de tempo em que a Constituição não poderia ser alterada. A Constituição de 1824, ela é expressa ao dizer no artigo 174 que, se passado 4 anos depois de jurada a Constituição do Brasil, se conhecer que algum dos seus artigos merece reforma, se fará a proposição por escrito, ao qual deve ter origem na Câmara dos Deputados, se apoiado pela terça parte deles. O que ela diz que, então, só a Constituição de 1824 só poderia ser alterada depois de 4 anos. Isso não vale para a nossa Constituição de 88. Então, a única Constituição nossa que teve uma limitação temporal foi a Constituição de 1824, a Constituição Imperial. As demais Constituições que nós tivemos não tiveram essa limitação temporal, e a nossa Constituição de 88 também não tem qualquer limitação temporal. A Constituição poderia ser alterada no dia seguinte ali da promulgação do seu texto. Ok? Então, limitação temporal é a previsão de um tempo específico em que a Constituição não pode ser alterada. Um limite mínimo ali da promulgação da Constituição é que a Constituição não pode ser alterada. Esse limite não vale para as emendas constitucionais, não temos esse limite para emendas constitucionais do artigo 60. Ok? Segunda limitação, limitações circunstanciais. O que são essas limitações circunstanciais? São circunstâncias em que o texto constitucional prevê a impossibilidade de sua alteração. São circunstâncias especialíssimas, circunstâncias de uma especialidade de tal força, que não se torna conveniente a alteração do texto constitucional nesse período de excepcionalidade. A nossa Constituição prevê essas limitações circunstanciais. Ela está no parágrafo 1º do artigo 60. Parágrafo 1º do artigo 60. Então, para quem quiser me acompanhar com a Constituição, por favor, artigo 60. Vamos fazer uma leitura rapidinho aqui para que vocês vejam as circunstâncias. Artigo 60, parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada,
na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio. Vejam, então a Constituição não pode ser alterada no período de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. São 3 situações de extrema excepcionalidade no nosso sistema constitucional, é o chamado sistema constitucional de crises, né? Então, esses temas, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, é chamado direito constitucional de crises. E nesse sistema de crise, a Constituição proíbe que o seu texto seja alterado. Então, numa intervenção federal, o que seria intervenção federal? É quando a União intervém nos estados, afastando inclusive autoridades estatais, ou os estados intervêm nos municípios, afastando, se for o caso, autoridades municipais. Estado de defesa, estado de sítio, então ainda é uma situação mais gravosa ainda, em que por motivos de calamidade, perturbação da ordem, de insegurança e por aí vai, é possível ao chefe do Poder Executivo decretar estado de defesa, não é a medida ainda mais grave, que a mais grave é o estado de sítio, e depois, se o estado de defesa não for suficiente, estado de sítio. E nessas situações, em vista da extrema excepcionalidade, com possibilidade de restrição e suspensão de vários direitos individuais, o que pode acontecer aí é uma situação de extrema normalidade, de excepcionalidade, e que não seria conveniente a alteração do nosso texto constitucional nesse estado de direito excepcional, nesse momento de excepcionalidade da vivência democrática em nosso país. Então, seguindo essa linha em que o estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal são momentos excepcionalíssimos e que devem viger em determinados momentos de crise, a Constituição Federal não pode ser alterada, não pode ser emendada. O ano passado, o ano retrasado, em 2018, vivemos uma situação que cabe aqui no parágrafo 1º, que foi a decretação do estado de intervenção federal da União, né, da intervenção decretada pelo chefe do Poder Executivo, na época o presidente Michel Temer, decretou intervenção no estado do Rio de Janeiro na área de segurança pública. Foi uma intervenção meio sui generis, há algum questionamento jurídico sobre isso, não é o caso de adentrarmos nessa questão agora, porque ele não afastou o governador, não foi uma intervenção geral, foi uma intervenção na área de segurança pública, uma intervenção pontual, e por isso é questionado aí essa intervenção, se seria realmente uma intervenção, mas o que ficou, o entendimento que se teve é que foi possível essa intervenção, e por conta dessa intervenção, que foi decretada no começo do ano de 2018 e valeu até o fim do ano, né, até em dezembro de 2018, a Constituição não pôde ser alterada nesse período. Então, trazendo aqui o exemplo de uma intervenção federal que foi decretada pela União no estado do Rio de Janeiro em 2018, a intervenção impediu que a Constituição pudesse ali ser alterada. Então tínhamos ali algumas propostas de emenda constitucional já naquela época, né? Inclusive a proposta da reforma da Previdência começou naquele período, né? Teve um debate naquele período e não pôde ter o seu trâmite seguido por conta dessa intervenção que foi decretada. Ok? Então aqui, limitação circunstancial, temos aí essas 3 possibilidades que impedem ali a edição de uma emenda constitucional. Limitações formais. O que são as limitações formais? E aqui as mais complexas da aula de hoje, ou pelo menos com maior volume de informações, né? As limitações formais, a doutrina divide em limitações objetivas e subjetivas. Decola, logicamente, essas limitações formais da rigidez constitucional, exatamente para que alterar uma Constituição tenha um procedimento muito mais difícil do que se alterar uma lei ordinária, uma lei complementar. Então, as limitações formais fazem jus aí à questão da rigidez
constitucional. A doutrina divide essas formalidades, essas limitações formais, como disse, em subjetiva e objetiva. Subjetiva se refere à iniciativa, quem tem o poder de iniciativa para apresentar um projeto de emenda constitucional, chamada PEC, né? Projeto de emenda constitucional, proposta de emenda constitucional. Quem tem competência para apresentar essa PEC. Isso está no artigo 60, nos incisos do artigo 60, inciso 1, 2 e 3. Então, nesses incisos é possível ver ali quem são as autoridades competentes. E o artigo 61, 2 e 3, ela prevê que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta 1. De 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Então, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, no Senado Federal, 81 senadores. Para ter a possibilidade de uma PEC tramitando no Senado, é preciso ali que 1/3 dos senadores assinem essa proposta. Não é votação aqui ainda, é apenas para que uma PEC tenha a tramitação iniciada. Então, no caso aqui seriam 27 senadores, né, para apresentar uma proposta de emenda constitucional. E na Câmara dos Deputados, também 1/3 da Câmara dos Deputados, para que são 513 deputados, 1/3 disso, para que uma proposta de emenda constitucional possa ter início na Câmara dos Deputados. Então, além de 1/3, é um quórum expressivo, se considerarmos que para início de um processo de lei ordinária, um processo de lei complementar, basta um deputado ou basta um senador, que já teremos um projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados ou no Senado. Para a proposta de emenda constitucional, precisa de 1/3 dos deputados ou dos senadores para termos uma PEC. O inciso 2 diz do presidente da República. Então, o inciso 1 fala dos membros do Congresso Nacional, o inciso 2 fala do presidente da República. E aqui uma novidade, que a rigor o presidente da República não participa do projeto de emenda constitucional, da proposta de emenda constitucional, ele não participa da tramitação, diferentemente das leis ordinárias, leis complementares que ele participa com sanção e veto, participa com poder de iniciativa. A rigor, nas outras constituições que tivemos, o presidente da República nem direito à iniciativa tem, muito menos direito à sanção e veto. Aqui na nossa Constituição de 88, com vistas aí ao aumento do poder executivo dentro do parlamento, visando aí um maior intercâmbio ali do presidente com o Congresso Nacional, possibilitou-se ao presidente da República a iniciativa de PECs. Então, possibilitou-se ao presidente da República a iniciativa de PEC, e com isso ele é uma das autoridades ali legitimadas a apresentar propostas de emenda constitucional, e o que, na maioria dos casos, desde da nossa Constituição de 88, de fato, é o presidente da República que tem apresentado pelo menos o maior número de PECs que foram aprovadas. E a terceira hipótese é uma hipótese cerebrina, né? Uma hipótese acadêmica, que não acontece, uma hipótese simplesmente para constar do texto constitucional, mas que a ocorrência delas seria de muito difícil concretização, que diz que mediante proposta, né, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria de seus membros. Então, veja, temos que ter a maioria das Assembleias Legislativas, 26 estados, então, mais o Distrito Federal, então, 26 estados. Teríamos que ter, então, 14 Assembleias Legislativas, e que nessas 14 tem que ser manifestado os deputados estaduais pela maioria relativa dos seus membros. Então vejam, temos que ter uma proposta de emenda constitucional oriunda de uma união de 14 estados, 14 Assembleias Legislativas, e que nessas 14 Assembleias Legislativas a maioria dos deputados se manifestaram. Então, uma hipótese que a concretização disso certamente
é de uma dificuldade tremenda. Tem a previsão, mas não me ocorre nenhum caso de proposta de emenda constitucional que esteja aí prevista no inciso 3º do artigo 60, ok? Então essa seria uma limitação formal subjetiva, porque se refere aqui às autoridades. Mas temos as limitações formais objetivas. As limitações formais objetivas estão no parágrafo 2º da Constituição, que diz: a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Então, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem 2 casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos respectivos membros. Então, veja, são 2 casas no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Em cada casa será votado 2 vezes, por isso duplo turno. Então 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Para a aprovação dela, precisa em cada um desses turnos ser aprovado por 3/5. Então precisa uma primeira votação na Câmara dos Deputados por 3/5, uma segunda votação na Câmara dos Deputados por 3/5, depois uma primeira votação no Senado Federal por 3/5, e mais uma votação no Senado por 3/5. Então são 4 votações. Na verdade pode ser até mais, pode ser chegarmos aí a ter mais uma votação, que é no caso do Senado fazer alteração e esse projeto ter que voltar para a Câmara analisar aí a revisão, a alteração feita pelo Senado Federal, pela Casa Revisora no caso. Então poderemos ter mais do que 4, mas pelo menos no mínimo 4 votações. Vejam, é um quórum extremamente alto, né, para aprovação de projetos de emenda. Para as leis ordinárias, a maioria é relativa. Para as leis complementares, maioria absoluta. Maioria absoluta, então, pegar dos 513 deputados, ser aprovada pela maioria ali desses membros. Então, é um quórum maior do que a maioria relativa, e 3/5, então, é um quórum ainda bem mais significativo, é um quórum alto, e exatamente para que a maioria que seja formada não seja uma maioria de ocasião. A ideia de ter esse quórum qualificado de 3/5 é que não tenhamos ali uma maioria de ocasião, uma maioria momentânea, e sim que seja uma maioria sólida, uma maioria de verdade, não uma maioria que vença ali por poucos votos de diferença, e sim que seja uma maioria forte, uma maioria expressiva, que consiga ali demonstrar que esse sim, a alteração do texto constitucional é do interesse de toda a sociedade. Então, duplo turno de votação, vai ter que ser votada no plenário da Câmara 2 vezes, no plenário do Senado 2 vezes, obtendo aí o quórum de 3/5 em cada votação. A promulgação dela é feita tanto pela mesa da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, está no parágrafo 3º da Constituição. Leis ordinárias e leis complementares, a promulgação é feita pelo Presidente da República. Então, como o Presidente da República não participa da tramitação da PEC, ele não sanciona, não veta, ele não tem participação no trâmite, a única participação a que ele tem direito é de iniciativa, fora isso no trâmite ele não tem mais nenhuma participação, ele também não promulga a proposta de emenda aprovada pelas 2 casas do Congresso Nacional. Então ele não promulga, quem promulga é a própria Câmara e o próprio Senado, a mesa da Câmara e a mesa do Senado, que promulgam ali a nova emenda constitucional. Ok? Há uma outra limitação prevista no parágrafo 5º, que é considerada formal também, que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, vejam, então
em alguma dessas votações, dessas 4 votações pelo menos, se não obtiver o quórum de 3/5, essa emenda ela é rejeitada, é considerada prejudicada. Pelo texto do parágrafo 5º do artigo 60, ela não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. É expresso o parágrafo 5º nesse sentido, que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, ou seja, aquela que não obteve o quórum de 3/5 em alguma das votações, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, na mesma sessão legislativa, naquele período de funcionamento do Congresso Nacional, naquele período que vai de 2 de fevereiro até o dia 1º de fevereiro do ano seguinte, não pode ser reapresentada a mesma proposta constitucional que tem ali como objeto o mesmo assunto. Ok, meus caros, a aula de hoje eu trouxe uma parte das limitações e na próxima aula trataremos aí das cláusulas pétreas e das limitações implícitas. Ok? Por hoje é só. Obrigado pela presença de todos e espero que estejam gostando. Até mais.